4. 2022/2. Os aeroportos apresentam regras rígidas para despacho de bagagem. Essa questão era mais rápida de fazer. Na minha opinião, ela é a que menos faz muito, não é tão contextualizada no real, porque a informação que você obtém aí não é tão segura, não é uma ideia. Vamos discutir isso depois, mas é a mais rápida, olha só. Os aeroportos apresentam regras rígidas para despacho de bagagem. No caso de embarque nacional, algumas companhias aéreas ainda não cobravam, até 2017, por unidade de bagagem despachada, limitada a 23 quilos por passageiro. Então, você tinha, até então, direito a levar uma bagagem sem custo extra, mas essa bagagem não podia passar de 23 quilos, senão você iria pagar uma taxa extra. Uma pessoa irá viajar com uma única mala. Como não quer pagar o excesso de peso e dispõe em casa de uma balança de pêndulo que apresenta um erro máximo de 8%, ou seja, ela às vezes erra em 1%, erra em 2%, erra em 3%, eu entendo isso. Erra em 4%, e no máximo ela nunca erra em 8,1% ou 9%. O erro máximo que ela pode dar é de 8%, mas ela pode dar erros menores. É aí que entra a parte que não é tão útil essa ideia dele aí, é só uma estimativa. Então ela tem um erro máximo de 8%, eu vou explicar por quê. A mais, ela erra para mais só, né? Então ela tem um erro máximo de 8%, ela sempre erra 8%, eu concordaria com o que ele vai pedir aqui, mas é um erro máximo, porque ele pode errar 1% para mais, 2% para mais, 3%, pode até errar para menos, né? Mas não sei, aí pode ter uma interpretação, mas ele erra no máximo de 8% a mais. Então ele pode dar erro de até 8% a mais, mas pode dar erro de 7%, 6%. É aí que tá a minha crítica à ideia dele. Mas não é para anular a questão nada assim, tá, gente? Pode ficar tranquilo, tranquilo. Em relação à massa real do objeto, o que é um erro opcional a mais? Você coloca lá um objeto de tantos quilos e ele te diz que tem 8% a mais do que tem na verdade, né? Em relação à massa real do objeto, que nela for verificada. Mas ela pode dar um valor que seja só 7% a mais, você não sabe. Não tem o critério para que erra mais ou erra menos aqui. Sabe quanto mais pesada, mais ele erra? Quanto menos pesado, menos ele erra? Não sei, não tá claro. Conferirá qual a massa. Então, assim, a sua massa real do objeto que não foi verificada, conferirá qual é a massa de sua mala antes de ir para o aeroporto. Ele vai usar essa balança, mesmo com esse erro conhecido aí, mais ou menos conhecido, para pesar, para ter uma noção se ele está, qual é o plano. É ver se ele não ter uma surpresa lá, porque lá ele não vai poder tirar, isso aqui eu vou jogar fora. Para ele ter uma convicção de que ele não vai passar do peso. Aí ele fala assim, o valor máximo em quilograma indicado por essa sua balança deverá ser. Tá? Então ele só quer. Então não está errada a questão de jeito nenhum. Tem critério de anulação aqui não. Eu quero saber qual o valor máximo que ela pode dizer da balança, né? Então o que eu vou supor? Que ele está levando o valor máximo, 23 quilos. Porque ele não sabe isso, entendeu? Ele só quer checar se ele está levando 23 quilos ou não. Ele vai medir e falar assim, não deve estar passando de 3 quilos, mas vou supor que ele está no valor máximo e que ele vai ter o erro máximo. Tá? Primeiro vamos fazer, depois eu discuto por que essa ideia ainda é imprecisa. Na minha opinião, né? Posso estar enganado, depois vocês discutem comigo. Mas aqui, a questão é rapidinha. Ó. Qual o valor máximo que ela vai indicar? Ele vai pegar a massa de 23, vai fazer um aumento de 8%, que é o máximo que ela pode aumentar nesse 23. Então, lembra que eu falei que eu quero saber o valor após o aumento, é 1 mais... Começo bem curtinho, vou colocar aqui bem passo a passo. 1 mais 8%, 0,08. Então, o valor máximo que ele pode levar, com o aumento máximo que a balança pode dar, vai dar aqui o valor máximo que eu quero que ela tenha, que ela possa ter. Tá certo? Aí aqui é continha, o valor máximo, né? O peso máximo que a balança, colocar a balança máxima aqui. O valor da balança máxima. Aqui é só fazer a conta, 23 vezes 1,08. Aí você dá pausa e faz aí para treinar. E vai dar exatamente 24 quilos e 84 gramas. 24,84 kg, 840 gramas, né? Que dá o gabarito da letra D. Tá? Só antes de marcar aqui, qual é a discussão? Imagine que você pôs lá e deu 24,84 quilos.
mas o aumento que ele deu não foi de 8%. Né? Você não sabe esse valor aqui, 23. Eu estou supondo que ele pôs o valor exato, mas se eu estiver pondo 23, quanto vai dar? Imagine que você pesou lá e deu 24,84, mas o aumento que a balança deu não foi de 8%, porque é um erro mau. O erro não foi de 8%, acabou dando um erro menor. E chegou em 24,84. Se você fizer a conta, por exemplo, com 1,07, um erro de 7, e uma certa massa M aqui, ó, dando 24,84, você vai descobrir que a massa da sua... Cadê aqui? Eu fiz a conta. Não sei onde eu anotei. Bom, você vai ver que vai dar 23 nos quebrados, vai dar 24, vai dar 23 nos quebrados. Ou seja, vai ter excesso de bagagem. Então, como você não sabe se sua balança, não tem um critério aí da sua balança, se ela deu erro máximo, ou se ela deu um erro intermediário, ou deu um erro mínimo, quando você coloca lá e ela deu 24,84, então tá, então eu tô com 23 quilos, posso ir para o aeroporto tranquilo. Não, porque se ela deu um erro menor do que 8%, só se eu tivesse o critério se quanto mais massa, maior é o erro. Quanto mais massa, maior é o erro. Faz sentido? Não sei se eu posso concluir sem ter falado. Quanto mais massa eu tenho, maior é o erro que ele dá. Porque eu não sei qual é o que tá, eu não sei qual é o que tá com a balança. Ele fala que é uma balança de pêndulo, né? Cadê? Uma balança de pêndulo. O erro, ele pode, assim, quanto mais massa a pessoa tem, se o erro fosse fixo, quanto mais massa ela tem, o erro seria em valor absoluto maior, porque é sobre o valor da massa da pessoa. Sempre aquela porcentagem. Mas como o erro pode ser 8%, 7%, 6%, pô, então se eu colocasse a mala ali, 24, ela deu 24, então posso ir tranquilo? Não, porque se o erro que ela deu naquela medida foi menor que 8%, você vai perceber que sua mala está com excesso de peso. Você não pode ir tranquila para o aeroporto. Tá? Só essa adendo aí. Que se você fizer isso em casa, e se souber o erro mais ou menos, você não pode ir totalmente tranquilo. O legal é que não fique no limite, né? Que você vai e dê um valor ali abaixo. Que você acabe levando menos que 23, para não correr o risco de passar. Entenderam a ideia? É bom discutir isso, que vai cair alguma coisa tipo nessa questão, né? Mas isso não anula a questão, porque ele quer saber o valor máximo que ela poderia registrar. E o valor máximo que a balança pode registrar é se eu colocar o limite ali, né? Se eu colocar bem no limite, 23, mas eu teria que saber a massa. E ela dá... Aí o erro for máximo com o limite de massa que eu tiver. Tá? Mas, por exemplo, se eu colocasse mais que 23 e desse o erro máximo, seria 24,4. Então, mas deu para entender o que esse examinador quis. Ele falou assim, qual é o valor máximo que eu posso deixar? Se der mais que aquilo, eu tenho que tirar coisas da mala. Não garante que ele não tá, porque como o erro, se eu tivesse falado que o erro era sempre de 8%, aí beleza. Mas como o erro pode ser menos que 8% também, eu não sei qual é o critério, o 24,84 não garante que a massa dele não passou de 23. Perfeito? Então, se eu colocasse erro mínimo, depois estar com erro maior, teria que ter um erro fixo, seria o ideal, tá? Mas dá para resolver, eu acho que não tem critério de anulação aí. Ficou um pouco filosófico, mas dá para entender o que o examinador queria, tá? Não sei se tinha critério pensando para anular a questão. Que não falou também, o valor máximo deverá ser. Que aí depende disso aqui. Né? Eu não sei qual o critério do erro. Mas dá para entender o que ele queria. Isso é fácil. Você vai lá e marca. E depois você pensa, até porque nem raramente anula a questão.